Olá, hoje eu vim falar sobre gratidão. E não é essa gratidão clichê que tá na modinha, todo mundo fica, ai, gratidão, gratidão. Não é isso não é gratidão da boca pra fora. É você ser realmente grato aqui dentro. Tem uma história que até hoje, assim, eu sempre sou muito grata por tudo. De repente, de eu ter condição de ir em determinado restaurante, de eu ter condição de fazer tal viagem, pequenas coisas que para outras pessoas é normais, eu agradeço a Deus por tudo. E quando eu tinha por volta dos 18 anos, 19, eu tinha uma Brasília que era só pela misericórdia. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. A Brasília parecia o carro dos Flintstones. Na frente, ela não tinha o assoalho. Então a gente colocava um tampão de madeira. Só que quando chovia, eu lembro que muitas vezes estava eu, minha irmã, minha prima, e aí ia passar, tipo, em enxurrada, onde tinha muita água, eu gritava, ergue o pé! E todo mundo, principalmente eu, né? Que ficava bem, era bem no motorista mesmo, tinha que erguer os pés. Mas eu agradecia tanto a Deus por aquele carro, tanto eu e minha irmã, a gente lavava o carro, a gente passava pretinho nas rodas, e era um carro assim com a funilaria toda detonada, sabe, cheia de ferrugem, era um carro bem detonado, mas eu agradecia porque naquele momento é o que eu tinha, e muitas vezes quando chovia, eu falava, ai Senhor, obrigada, porque, né, nós tivemos uma infância muito, mas muito difícil mesmo, que quando eu falo as pessoas acham que é mentira, mas é verdade, desde passar fome mesmo, de não ter o que comer dentro de casa, de depender dos outros para um prato de comida e para as coisas, né, outras coisas. E eu era muito grata por esse carro. E as pessoas às vezes ainda tiravam sarro, ridicularizavam a gente, só que eu não me importava. Ainda muita gente que me conhece hoje fala que vocês nem ligavam, né? E não ligavam mesmo. Pelo que as pessoas falavam, a gente ia para todo lugar. A gente saía à noite para dar rolê com o carro. A gente ia para todo lugar, até para Santa Rita a gente já foi num casamento com esse carro. E assim, para nós, a gente andava no carro, parecia que a gente estava assim, andando numa Ferrari. A gente andava ainda na pose, sabe? E a gente fazia muito sucesso, viu? Quando a gente vendeu o carro, acredita que teve pessoas que nem reconheciam a gente mais, porque nós ficamos marcadas pelo carro, tanto eu quanto a minha irmã. E eu era tão grata que muitas vezes as pessoas tratavam como algo qualquer pra nós. Ai, acha? Às vezes eu tinha medo das pessoas roubarem, porque a porta não travava. E eu tinha muito medo. Porque se as pessoas roubassem, alguém, né, levasse esse carro, como que ficaria? Né? Porque a gente, tudo fazia com o carro, ia trabalhar, enfim. E eu tinha o maior zelo com esse carro, mesmo ele não sendo o carro que a gente queria no momento, mas era o carro que levava a gente. E toda vez que eu vejo uma Brasília, principalmente se ela for branca igual era a nossa, eu lembro, né, passa assim um filme, ou muitas vezes quando eu hoje, né, tenho uma condição de ter um carro melhor, eu olho e falo, nossa, olha, no frio, né, Brasília é pura lata, a gente andava com o cobertorzinho nas pernas, assim, mas assim, a gente se divertiu muito com esse carro. E em nenhum momento a gente ofendia o carro no sentido, essa lata velha, não, a gente agradecia, porque aquele carro, se a gente não tivesse, a gente tinha impossibilidade muitas vezes de sair de casa, de dar rolê, e a gente fazia de tudo com esse carro. Então, o que eu quero trazer com essa palavra? Que muitas vezes a gente ainda não chegou no ponto que a gente quer, né? A gente ainda não tem tudo aquilo que a gente quer. E eu acredito que, apesar que na velhice a gente começa a valorizar muitas coisas que têm realmente valor, não só bens materiais. Mas eu digo assim, muitas vezes você não repara naquilo que você conquistou, no que Deus está te abençoando. Deus entrega para você muitas bênçãos, né? Saúde, família e as pequenas coisas. Às vezes, assim, quando eu tô, às vezes, comendo pizza, e eu ter essa possibilidade, não tô fazendo de vítima não, tá? Quem me conhece há muitos anos sabe de tudo que a gente passou. Nós tivemos uma vida muito difícil. E eu agradeço
pelo aquele pedaço de pizza, por eu poder pedir uma pizza na minha casa, que antes isso, nem em sonho, a gente conseguiria pela condição que a gente vivia. Então eu falo que Deus nos abençoou muito, e eu sou muito grata por cada detalhe, sabe? E eu acho que tudo isso que eu vivi, que a gente passou, Deus estava nos preparando para que Ele pudesse nos dar coisas maiores, porque nós passamos por situações difíceis e Deus nos abençoou, Deus nos honrou, tanto eu, a minha irmã, a minha mãe. Hoje nós temos uma condição melhor de vida, não somos ricas, mas hoje nós vivíamos em miséria mesmo. Então eu sou muito grata por cada detalhe. Então às vezes você conquista as coisas e você já não dá importância. Você conquista aquele carro que você queria, você conquista o emprego que você queria, a casa, enfim, aquilo que é o teu sonho. E você não valoriza mais. Você deixa, né, como se fosse, é normal pra mim. Então comece a agradecer aos pequenos detalhes, às pequenas entregas que o Senhor te dá, porque tudo aquilo que nós agradecemos, o Senhor nos honra muito mais. E não é agradecer da boca para fora, é realmente agradecer do coração. Se você tem um filho e você dá algo pro seu filho, e seu filho fica feliz, por mais que é uma bala, seu filho fica feliz, ele agradece, você não vai ter prazer de abençoar muito mais? Agora, se seu filho espernear, xingar, você vai ter prazer de dar mais alguma coisa pro teu filho? E Deus não é diferente com a gente. Deus, Ele se agrada quando nós temos um coração sincero, quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada, que tudo, cada detalhe da nossa vida, tudo é entregue do Senhor, é Ele que nos dá, não tem nada nosso. Eu brinco que o Senhor, Ele confia em nós para que nós venhamos administrar tudo aquilo que Ele nos dá, nos concede, seja um trabalho, uma casa, uma família, enfim, o Senhor, Ele nos concede isso. Então, em vez de você ficar, de repente, só vendo problemas, procura buscar e agradecer por mais dificuldades que a gente passa. Todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por dificuldades, mas nós temos que aprender a ser grato, a agradecer a Deus assim pelos detalhes mesmo, agradecer Ele pela vida, agradecer a Ele porque eu tenho condição de ter uma casa. Se de repente o teu carro fura um pneu, quebra alguma coisa, agradece ao Senhor porque você tem a possibilidade de ter um carro para arrumar. Quantas pessoas gostariam de ter a vida que você tem hoje? Então começa a olhar dessa forma, sabe? Para de só murmurar. Eu sempre brinco, né? Que a pessoa, ela vê um problema para cada solução que a gente dá. Então nós precisamos buscar as soluções em tudo e principalmente ser grata pela vida, ser grata por tudo que nós vivemos, pela família que nós temos. É a questão do agradecer. E não é essa gratidão clichê que é bonitinha de falar, ai, gratidão. Ai, gratidão como uma forma de falar obrigada. As pessoas usam a gratidão. Começa a usar realmente a gratidão como a forma que tem que ser, que é a forma de agradecimento, é a forma de ver que nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor, para que Ele possa nos abençoar cada dia mais. Que é a mesma palavra que eu disse ontem. Deus, Ele não olha só as nossas atitudes no momento num banco de igreja. Deus, Ele olha as nossas atitudes dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, como a gente trata as pessoas, como que a gente cuida de tudo aquilo que Ele nos entregou, independente se são coisas materiais ou não, como são a nossa família, como que você cuida dos teus pais, como que você cuida dos teus filhos, do teu cônjuge. Então é isso que Deus quer, que nós venhamos ter um coração ali sinceros, um coração puro, um coração aí realmente agradecido por cada feito, olhar e agradecer e falar, Senhor, olha o dia que lindo hoje. Nós não temos que agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, agradecer a Ele pelo frio, pelo calor, pela chuva, né? E eu até brinco, Otávio, todo dia a gente está indo para a escola, assim, eu falo para ele, vamos agradecer a Deus? Olha que dia lindo que o Senhor está nos dando. E é bonitinho que o Otávio fala assim, obrigado, Jesus. Então, é bem isso, é nós olharmos os detalhes ao nosso redor e agradecer a Deus, porque Ele nos proporciona tudo isso. Porque muitas pessoas aí se acham ao máximo, filho, sem Deus, nós não levantamos nem da cama, nós nem acordamos, nós dependemos do Senhor para tudo.
Então, por que não acordar, olhar esse céu maravilhoso, ou de repente uma chuvinha, e falar: Senhor, obrigada pela chuvinha, obrigada pelo sol, obrigada, né? Obrigada por tudo. É olhar os detalhes. Então, eu aprendi com toda a minha história, com todas as minhas vivências, que eu tenho que agradecer a Deus por cada feito que Ele fez na minha vida, por cada situação. E eu tenho muito isso comigo, que tudo que eu passei na vida, todas as dificuldades, as humilhações, né, as dores que eu passei, eu sou muito grata a Deus, porque eu acredito que tudo isso que eu passei desde a minha infância, né, até a minha vida adulta aí, Deus proporcionou para mim, para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito grata e agradeço a Ele todos os dias. Então, comece a fazer isso. Ao invés de você já acordar mal-humorada, dar uma má resposta, tudo, né, tá ali. Comece a agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela minha casa, pela minha família. Então começa. A partir de hoje, faça isso uma semana. E depois você vem aqui falar pra mim como que foi. Se impossibilite, né? Não se permita a reclamar, a murmurar. Mas pelo contrário, até pelas lutas que você passa, Deus está fortalecendo, Ele tem um propósito nisso. Então agradeça ao Senhor, fala: Senhor, tá difícil, me ajuda, mas eu vou passar por isso, e eu vou sair daqui mais forte. E é isso que Deus nos faz. Então eu falo que hoje eu tenho um poder assim, né? Deus me deu esse poder de resiliência muito grande, que tudo eu sei que Deus estará no final ali, para me socorrer e para me dar a vitória. Então, todas as dificuldades que eu passo, às vezes momentos financeiros que a gente está mais apertado, alguma situação, não importa qual a situação, eu sempre sei que no final o Senhor está ali de braços abertos para me falar: filha, você conseguiu, você venceu, e era isso. Eu precisei de tudo isso para te fazer forte. Então, quando você estiver passando por dificuldade, não fique xingando, não, porque Deus nos coloca no deserto para nos fazer crescer, porque nós precisamos crescer. Então comece a agradecer ao Senhor. Tá na luta? Ô Senhor, esteja comigo que as minhas forças estão no limite, mas eu sei que o Senhor pode renovar. E no final o Senhor vai estar ali te esperando com uma bênção, porque todo mundo que passa pelo deserto é um processo para no final ter a bênção. Amém? Então fique com essa palavra. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus, esse domingo lindo. Então aproveite e agradeça. Lembre de agradecer.